Olha aí, beleza. 20h23. O nosso tema de hoje, Marcelo, e para quem entrou agora, é depressão. A gente estava falando sobre depressão semana passada. Então, eu não sei se tu vai conseguir contribuir com a gente aí agora enquanto tu dirige. Se quiser contribuir, pode ficar à vontade. Mas a dica para quem está no grupo, o processo de depressão ele tem alguns pilares, né? Mas é preciso entender primeiro o que é a depressão para você poder fazer algum tipo de tratamento, né? A depressão, claro que ela vira uma doença, inclusive em vários níveis, a depressão, né? Porque hoje a pessoa ela se intitula ou ela tem um diagnóstico de depressão. Tem moderado, leve, tem, eu acho que mais de 14 CID sobre depressão, tá? Mas como a gente não é médico, a gente não vai se atentar a isso. Mas a depressão, antes dela se tornar uma doença, ela parte de um comportamento. Então, ela está muito mais ligada a uma situação comportamental do que química, geralmente, né? Então, um desafio vai ser esse, já para você que atende um depressivo. Porque você precisa promover uma mudança de comportamento. Se for um caso onde ele já esteja sob medicamento, ele vai ter que continuar com acompanhamento do psiquiatra, né? Depende do nível que está. Mas eu diria que boa parte dos casos ele é uma questão muito mais comportamental, onde vai ter um ganho secundário. E uma outra dica de ouro para quem está aí curtindo a nossa aula, uma das coisas que mantém um depressivo na depressão é insônia. Tá? Então, ele faz um tremendo esforço para dormir mal, para passar o dia depressivo. Aí ele passa o dia mal, ele dorme mal. Então, esse looping da insônia, ou eu poderia dizer nem só insônia, seria um sono desregulado. Ou ele dorme demais ou dorme de menos. Então, você aprender a regular o sono, você já vai estar ajudando bastante no caso de depressão, né? Mas entender essa questão comportamental é fundamental. Qual ganho ele está tendo com esse comportamento e qual ganho ele pode ter saindo desse comportamento depressivo. Para quem estava dirigindo, até que está legal, doutor. Então, essa é uma dica que eu posso dar para vocês, né? Avaliar o comportamento. E outro fator importante também, há quanto tempo ele está nesse comportamento. Porque a repetição é a mãe do dom. Então, a partir do momento que daqui a pouco ele está no comportamento... Eu já peguei pessoas que estão diagnosticadas há 20 anos com depressão. Então, você como terapeuta já tem que ter uma consciência que você não vai mudar aquele comportamento dele em uma sessão, 2 sessões. Isso é bizarro. A gente vê alguns profissionais da hipnose falarem isso, né? Você não vai fazer uma mudança de comportamento nesse nível. Até porque o que vai mudar o comportamento, ou uma hiperestimulação para criar uma nova sinapse, ou uma repetição de novos comportamentos. Mais ou menos por aí uma definição breve sobre depressão. Bora lá, quem vai contribuir mais entre os colegas? Ô, Marcelo. Fala, jovem. Deixa eu perguntar para você. Uma pessoa, por exemplo, que está mais ou menos há uns 10 anos, por exemplo, com depressão, diagnosticada com depressão, em relação ao tipo da abordagem, até mesmo, eu sei que quando a gente fala de mente, a questão de tempo é um pouco meio subjetivo, né? Mas em termos genéricos, como se dá essa abordagem, mais ou menos, o que você, Marcelo, utiliza para resolver este problema? Bom, vamos lá, são umas 3 perguntas em uma só aí, Jaspion. Vamos lá. O tempo, na verdade, o tempo é subjetivo, tá? Tipo, porque a pessoa pode estar 10 anos na depressão e sair amanhã da depressão, se ela mudar o comportamento de depressivo. Mas, na verdade, quanto mais tempo ele tiver na depressão, o desafio vai ser maior, porque ele produz hormônios depressivos. Daqui a pouco ele está medicado há 10 anos. Então, além de você resolver o caso da depressão, você identificar os gatilhos, independente da técnica que você vai usar, se você vai usar
hipnose clássica, ericksoniana, técnica de PNL, não verbal, independente da técnica. Se ele tiver medicado, você já tem um outro grande desafio, que seria o desmame desse medicamento, que é muito desafiador. Uma pessoa medicada com Rivotril, por exemplo, há um ano de medicamento, ele vai levar pelo menos 6 meses para o desmame, né? Então, é um outro desafio. Quanto à técnica que eu vou utilizar, isso é muito relativo também, porque eu não uso nada pronto e também ensino meus alunos dessa forma, né? Cada caso é único. A depressão é só uma nomenclatura de um sintoma, mas ela tem, mesmo que todos os depressivos, 100 depressivos tenham disparado o mesmo hormônio, igual, da mesma forma, o comportamento é diferente, o que mantém ele na depressão é diferente, a sair da depressão vai ser diferente. Então, você vai ter que entender qual a melhor ferramenta para aquele caso, o que você dispõe. Eu trabalho com PNL. Tipo, agora mesmo eu estava atendendo uma moça, eu terminei às 19h40, que eu só trabalhei a segunda sessão e eu não chorar 40 minutos da sessão hoje só com metamodelo. É uma abordagem. E talvez e tem casos que provocam uma polivagal, faça ela ter uma convulsão. Alguns casos faço regressão. Então é muito difícil. Para quem está começando aí, eu acho que uma outra super dica é entender que esse padrão enlatado, quando se trata de comportamento humano, ele não existe, é impossível. Eu tenho um protocolo para regressão, para depressão. Ok. Ele vai funcionar para X pessoas e para outras não, como qualquer coisa. Então, daqui a pouco, o que manteve o João em depressão foi um trauma de infância. O que mantém a Maria na depressão pode ser uma decepção amorosa, pode ser um abuso sexual. Então, se as causas são diferentes, o que mantém a pessoa diferente, ela precisa de abordagem diferente. Então, é muito mais você entender a comunicação dessa pessoa, o que mantém ela na depressão, e também avaliar o que seria ela estar fora da depressão. Quem já trabalha com outras técnicas mais avançadas, tipo assim, uma pessoa em depressão, por exemplo, o fígado dela é totalmente desregulado, o baço é desregulado, porque ela produz a noradrenalina, ela produz hormônios depressivos. Então, ela não sabe nem se perguntar qual foi a última vez que você teve um momento de alegria, um momento de prazer. Ela não tem. Então, ela não dispara dopamina, endorfina. Então, no caso, eu como trabalho muito com magnetismo, eu disparo esses hormônios também já, depende da primeira, na segunda sessão, para ela ter uma ideia de como seria se ela estivesse bem. Mas você pode usar outras técnicas, imagine como se você estivesse bem, imagine um momento bom. Tudo vai disparar hormônio. Então, mas resumindo a pergunta, para não dar muita volta, a questão da medicação é um grande desafio para a gente, porque a maioria de nós não sabemos lidar com isso, né? A gente não é farmaco e nem médico. E quanto à abordagem, não tem abordagem certa, nem para depressão, nem para ansiedade, nem para nada. Uma frase que eu levo para a vida é: seja precisamente impreciso. Essa, para mim, é a chave. Essa frase é do Milton Erickson e eu levo ela para a vida. Entendi. Olha aí. Show. Deu uma aula de dicas. Depois faz o Pix aí, Vitor. Está tendo o privilégio de estar aqui junto com todo esse grupo aqui, Marcelo. Isso é um grande privilégio. Na verdade, eu caprichei para ver se tu me convida semana que vem. Tá certo. Essa abordagem que a gente falou, Vitor, tu que é especialista em PNL, muitas vezes, como eu disse, eu trabalho com metamodelo, submodalidade, então não tem como ter uma abordagem, a submodalidade funcionou para o Vitor, vai funcionar para o Marcelo. Pode ser que para mim não funcione. Pode ser que eu utilize terapia de partes e funcione perfeitamente, e para outra eu vou ter que usar uma regressão, para outra eu vou ter que usar um rebirth. Então, a depressão ela é muito mais severa do que se imagina. Você vê uma pessoa
falar em depressão às vezes me dá até raiva, né? Tipo, eu sou depressivo. A pessoa não tem ideia do que se trata uma depressão, realmente o que é uma depressão. Tem uma distância muito grande entre você ter depressão e achar que tem depressão. Exatamente. A pessoa está deprimida, está triste e acha que tem depressão. A pessoa está ansiosa, né? Está apressada e acha que tem ansiedade. Até porque é bonito, né? Ter uma doença, ter um motivo para se sentir frágil, inofensivo e ter a atenção e ajuda das pessoas. Claro. Eu no meu curso de hipnose clínica, gente no avançado, eu dou várias dicas de como você encurralar a vítima, para ele ter a noção de que ele não está em depressão. E aí, Vitor? Tô super depressivo, não sei o que. Daqui a pouco você pergunta, o que você manda? Fim de semana eu fui pra praia com os amigos, a gente fez churrasco, fui num baile. Ele não tem depressão. Então, ele pode ter, a gente não vai diagnosticar, mas ele pode ter uma depressão sazonal. Em algum momento, final de tarde, eu fico triste porque eu me lembro do acidente do meu pai. Então, daqui a pouco ele tem uma depressão sazonal, que é muito diferente de uma depressão severa, né, que é outro tipo de hormônio que ele vai estar disparando. Exatamente. Olha aí, o Marcos agora tem 2. Mas olha só. A gente falou muito sobre isso semana passada, sobre depressão, sobre esses processos. E claro, tem algumas coisas que a gente consegue fazer, né? Tem algumas coisas que são padrão dentro do processo de terapia para o depressivo, mas o processo terapêutico em si é bem isso que o Marcelo está falando, não tem um padrão só, não tem como eu pegar uma ferramenta engessada e aplicar numa pessoa. Mesmo que seja a mesma ferramenta, eu vou utilizar com cada pessoa de uma forma diferente. Claro. Né? Até dentro da PNL mesmo, que é uma coisa que eu sei que você usa muito, a PNL já nos dá essa flexibilidade, né? Você pode fazer, sei lá, um encadeamento de âncora de 1000 formas. Ele não é tipo 1, 2, 3, 4. Você pode encadear 16 âncoras, 50, se você quiser. Pode misturar o encadeamento de âncora com switch, com squash, com submodalidade. Então, na minha opinião, a genialidade de um terapeuta é essa flexibilidade, mas entender o cliente. Porque o desafio, independente da técnica, o objetivo é ele tem depressão e ele não ter depressão. Tá? Mas não é mágico como se diz. Em 2 sessões você faz uma regressão hoje, vai na causa, resolve, e amanhã ele volta. Porque é comportamental, então tem um comportamento com o teu procedimento. Então, se automatiza comportamentos depressivos, comportamento de ansiedade, comportamentos, né? Então, se tá falhando um pouquinho. Tá falhando tua internet, Marcelo. O Marcelo tá na estrada, né? Não existe essa possibilidade. Você tem que desprogramar, né? Então, ouvindo, só para concluir o raciocínio. Tá ouvindo aí, Vitor? Agora sim, perfeito. Só para concluir o raciocínio, tá? Você não vai desprogramar ninguém. Não existe essa possibilidade. Boa. Você tem que reprogramar. Porque eu vou na causa, digamos, elimino aquele comportamento que ele tinha e vou instalar outro. Não. Então, às vezes você instalar um outro comportamento que ele é super desafiador, porque você, às vezes, vai ter que instalar a partir de repetições. Aí, dependendo da crença do seu cliente, você vai levar bastante tempo. Então, pode ser uma sessão, 2, 3, 4, 10, 20. Então, é importante isso. É entender que
terapêutico, é um processo psicoterapêutico para você tirar alguém da depressão. Assim como um vício. Não existe a possibilidade de você resolver um vício em dois minutos. Exatamente. Colegas, eu acabei de chegar no meu destino aqui. Eu vou abandonar vocês. Vou abandonar vocês, que eu estou dirigindo, como vocês podem ver, que eu ainda tenho trabalho para estar fazendo hoje. E boa aula para vocês aí, logo a gente está se falando, tá? Marcelo, contribui muito. Agradeço pela participação aí, com certeza enriqueceu bastante o nosso encontro. Muito bom, obrigado. Até. Olha aí, tivemos uma contribuição do Marcelo. A Elisa entrou agora. A Elisa pegou no finalzinho a participação do Marcelo. A gente tem a doutora Jussara, que está aqui no grupo também. A doutora Jussara é médica nutróloga. Então, daqui a pouco, se ela tiver... Eu posso dar uma contribuição? Posso dar uma contribuição aqui, Vitor? Era isso que eu ia solicitar. Tá bem. Então, assim, sob ponto de vista de médico, como eu sou nutróloga, uma das coisas importantes é que a gente identifique a alimentação que essa pessoa está tendo, tá? Se ela tiver uma alimentação com muito produto industrializado, ela vai ter depressão por não ter uma nutrição boa, tá? Então, assim, 90% da serotonina, que é o principal neurotransmissor responsável pela depressão, ela é produzida no intestino, tá? A partir de certos bacilos que a gente tem, tá? Dentro do nosso intestino. E 50% da dopamina e noradrenalina é produzida no intestino. Então, se a gente não tiver uma boa alimentação, pode aparecer depressão por má alimentação. Então, a gente percebe, assim, hoje em dia, cada vez maior quantidade de pessoas com depressão, e pode não ter um fator emocional envolvido nisso, mas tem um fator nutricional envolvido nisso. E o que hoje está se utilizando para tratamento e com resultados bons, eu tenho utilizado no consultório, esses pacientes que usam muitos antidepressivos, começam com um tipo de antidepressivo, daqui a pouco precisa outro tipo de antidepressivo, precisa cada vez maior quantidade de antidepressivos, de substâncias, para manter a depressão controlada, né? Na verdade, assim, o que esses antidepressivos, quer dizer, tu só regula, vamos dizer assim, evita que seja degradada a serotonina no neurotransmissor lá, mas ele não é produzido, não é produzida a serotonina, ele é só um inibidor da recaptação da serotonina. Então, ela não é, o corpo não produz a serotonina. Então, o que a gente precisa também? Pensar sempre numa alimentação equilibrada desse paciente para que ele possa produzir neurotransmissores, tá? E isso é através de uma alimentação boa, né? Então, frutas, legumes, salada, comida de verdade, vamos dizer assim. Tirar os rótulos, comida com muito rótulo, com muito que tem acidulante, flavorizante, espessante, corante, daí essas comidas que tem que desembalar, né? E não, a gente diz que as pessoas dizem, tem que descascar mais e desembalar menos, né? Mais ou menos isso, tá? Então, buscar verificar também se essas pessoas estão tendo uma alimentação equilibrada, porque a partir de uma alimentação equilibrada é que vai ser produzidos neurotransmissores. Hoje já existe também como suplementação os chamados primeiros psicobióticos produzidos no Brasil, que são a partir de 2 cepas de lactobacilos. O que esses lactobacilos fazem? Produzem a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, tá? Então, tem o chamado psicobians, tá? Que é o nome comercial. Então, de alguns lactobacilos que vão ajudar na produção de neurotransmissores. Outra coisa bem importante, a gente tem usado também, e daí são evidências científicas recentes,
é o uso do ácido fólico. Só se tem usado o ácido fólico, não o ácido fólico mesmo, mas L-metilfolato, que é um ácido fólico mais ativo. Esse L-metilfolato, o que ele faz? É uma vitamina, tá? É uma vitamina do complexo B, e ele faz com que, vamos dizer assim, a gente tem uma barreira chamada barreira hematoencefálica. Então, ele impede que muitos neurotransmissores que são produzidos entrem para dentro do cérebro e vão produzir os efeitos que eles deveriam produzir. Então, a pessoa começa a usar vários antidepressivos e eles começam a não funcionar. Por que não estão funcionando? Porque eles não estão conseguindo entrar para dentro do cérebro. E no momento que a gente repõe o L-metilfolato, e daí a gente não repõe numa dose pequena, a gente repõe em quantidades significativas. Por exemplo, normalmente tu vai encontrar uma medicação, vitaminas, assim, 0,4 miligramas ou 400 microgramas. A gente usa 5 miligramas, tá? Ou 7,5 miligramas. Então, a gente usa uma quantidade poderosa. E isso faz com que realmente assim, a gente consiga diminuir bastante o uso de antidepressivos usando coisas naturais. Então, tanto os psicobióticos, que são chamados, então, são os probióticos que têm ação sobre a produção, quanto o L-metilfolato. Então, são coisas importantes de buscar, então, orientar o paciente, olha, precisa ter uma boa alimentação, ver como é que está a flora do intestino, se está funcionando bem esse intestino, se tem diarreia, se tem constipação, se tiver uma dessas duas coisas, certamente tem o que a gente chama de disbiose, que é uma alteração da flora intestinal, e daí isso pode ajudar bastante a recuperação desse paciente. Quer dizer, ele pode ter dificuldades de comportamento, dificuldades, né, emocionais, mas ele pode estar associado com deficiências nutricionais. E a gente precisa pensar sempre nesse sentido, de equilibrar o organismo, pensando no corpo humano como um todo, né? Então, no sentido de poder equilibrar ele como um todo. E, nesse sentido, a nutrologia tem ajudado bastante nessa visão nova aí de uso de suplementos, que são suplementos naturais e fáceis de a gente repor, e melhora muito, né? Eu tive uma paciente que usava lítio em doses bem altas, né? E eu comecei a usar o L-metilfolato e ela conseguiu parar de usar o lítio e ficou super bem, né? Claro que precisa sempre o acompanhamento, psicológico, avaliação, tudo isso, mas melhorou bastante só com o uso de suplementos. Então, acho que sempre a gente tem que pensar nesse outro aspecto, né? Tem a nutrição, pensamento, com que pensamentos tu te nutre, né? E tem com que alimentos tu te nutre. Então, nesse sentido, tanto de pensamento, né, quanto de alimentos, né? Ô, Jussara, Excelente complemento. Jussara, Pode falar, Sim. Marcos. eu tenho uma pergunta para você. Você, além da nutrologia, como médico, você também trabalha com a hipnose, correto? Sim. Uma vez, eu não lembro se foi em mentoria do Marcelo, mas eu lembro que ele chegou a comentar, a falar assim que, por exemplo, assim, porque a gente tem a questão do estado alterado de consciência dentro dos transes formais, né, na hipnose. E ele chegou a comentar que, ó, dependendo do medicamento, tudo, ele não atende, né? Eu queria saber, na sua opinião, primeiro como médica e depois como hipnóloga mesmo. O que tipo de medicamento, no caso atrapalharia o transe formal, tá? E como você contorna, resolve esse problema? Porque às vezes a pessoa pode chegar lá medicada, ela já está mais, vamos dizer assim, calma por causa do medicamento, mas, porém,
não seria um estado natural naquele momento dela, entendeu? O que é mais comum de sedar e deixar mais lento a resposta do sistema nervoso é os antipsicóticos, tipo quetiapina, tá? Então, tem alguns medicamentos que são inibidores do sistema nervoso central. Então, vamos dizer assim, a pessoa pode entrar em hipnose, mas ela vai entrar de uma maneira mais lenta, né? Mas ela acaba entrando, né, em hipnose. Mas, com certeza, a pessoa que está tomando medicação, ela vai ter maior dificuldade, a gente vai ter maior dificuldade de acessar o inconsciente dela, não tenho dúvida disso, né? Então, pacientes que usam até o Rivotril, né? O Rivotril é uma medicação que é sedativa, né? E ela deve ser utilizada de curto prazo, tá? Então, uma das grandes dificuldades é a pessoa entra numa crise lá, em uma situação da vida, e toma Rivotril para acalmar a ansiedade, né? Normalmente está extremamente ansiosa, toma o Rivotril, vai baixar a ansiedade. Mas depois ela continua usando o Rivotril como tratamento, e daí isso traz prejuízo a longo prazo, diminuição de memória, inibição do funcionamento da atividade cerebral, e não é o melhor medicamento a ser utilizado. Mas, realmente, os antipsicóticos são os que mais inibem a ação da atividade cerebral, tá? E daí, o que ele vai se fazer? Tem que se trabalhar do jeito que é possível trabalhar, entendeu? Tem pacientes que precisam mesmo, usando antidepressivos, os antidepressivos comuns, assim, sertralina, bupropiona, que são outras, eles não são tão alterados, tá? Mas é mais os antipsicóticos mesmo que trazem sedação mais importante. Excelente. Giovanni, tu queria falar? Tu levantou a mão? Fica à vontade. Sim, quero fazer uma pergunta para a doutora Sara. Doutora, normalmente quando se conversa com alguém que apresenta a depressão, eles comentam no consultório que tem problema para se alimentar. Questão de falta de apetite, talvez até pela situação de tristeza mesmo, ou talvez até por um pensamento já mais suicida, aquela coisa, não vou me alimentar porque já não estou querendo viver mesmo. E você falou, né, durante ali a sua explicação, que o fator nutricional é também um contribuidor para que se chegue ao estado de depressão. Então, como no consultório, né, por exemplo, a pessoa se alimenta mal, fator nutricional pode levar ao estado de depressão. No consultório, o depressivo que se apresenta e como estimular ele nesse sentido, né, de fazer com que ele se alimente, que ele porque é quase uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que o fator nutricional pode acelerar o processo depressivo, ele também, depois que a pessoa já está depressiva, é complicado. Tem casos até de pessoas bem próximas a mim que estão passando por isso, e é muito complicado fazer com que essa pessoa se alimente de uma forma errada, quiçá de forma correta, né? Com legumes, frutas, verduras, ter esse ânimo de preparar alimentos. Então, gostaria de um comentário a respeito disso. Bom, existem duas situações que é mais comum a pessoa que está usando antidepressivo estar comendo mais, em maior quantidade, com uma má alimentação, e não comendo, daí existem antidepressivos que ajudam a pessoa a melhorar o apetite, tá? Então, pessoa com depressão tanto pode não comer, quando ela pode comer muito, comer em grande quantidade, só que fazer má escolha alimentar. Então, como é que a gente muda essa escolha alimentar? Porque é uma escolha, tu entende? Então, no momento em que a gente explica para o paciente quais são as consequências de uma alimentação que não é equilibrada sobre a vida dela, ou seja,
faz com que normalmente a depressão, tu tende a olhar para o passado, certo? Tu tende a olhar alguma coisa que te aconteceu e tu fica preso lá no passado. E o que a gente, como, vou dizer assim, hipnólogo, como terapeuta, tu tem que trazer essa pessoa e fazer com que ela enxergue o futuro. Então, ela enxergue o que está acontecendo agora e mostre para ela o futuro. Quer dizer assim, o que tu vais ganhar com essa mudança da alimentação. Por que é importante que tu mude o teu comportamento alimentar para que tu fique melhor, né? Às vezes tu tem que descobrir assim o que motiva aquela pessoa para tu poder mexer naquilo que motiva ela. Vamos dizer assim, ela tem filhos, então ela quer que esses filhos fiquem bem assistidos, por exemplo, tá? Ok, daí diz, bom, então é importante que tu tenha uma boa saúde para que tu possa criar esses teus filhos, que tu possa ver os teus netos, então tu vai ter que identificar o que motiva essa pessoa. Ela tem uma pessoa que gosta de se sentir bonita, se sentir bem, então vai dizer para ela que ela vai ficar com uma pele mais legal, que ela vai ficar mais apresentável, ela vai conseguir ter um namorado melhor. Quer dizer, o que motiva essa pessoa? Vai ter que descobrir o que a motiva para poder, então, usar essa motivação e jogar para o futuro. Quer dizer, o que vai acontecer contigo se tu mudar esse comportamento da alimentação? Ter o autocuidado, né? Então, quer dizer assim, tu tem que ir trazendo ela. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa não levanta da cama, então não adianta tu dizer que ela tem que sair correndo. Não, tu vai ter que fazer uma coisa passo a passo. Olha, fulano, levanta da cama, vai lá e dá uma lavada na louça, vai lá e troca de roupa. Quer dizer assim, tu vai ter que ir passo a passo para que ela, aos poucos, ela vá aceitando essa mudança. Mas tu tem que identificar o que motiva essa pessoa para a mudança, entendeu? A partir do momento que tu identifica o que a motiva, fica muito mais fácil de tu jogar ela para o futuro. Quer dizer, o que eu vou ter lá adiante e como é que eu faço agora? Como é que tu faz agora? Levanta, faz isso, faz aquilo, dá uma instrução para ela começar a realmente perceber a mudança. Porque o que muda a depressão? É a ação, né? Ela tem que botar isso, não porque a pessoa que está depressiva, ela está lá para dentro dela, ela está inativa. Tu tem que botar ela em ação. E como é que tu põe ela em ação? Tu põe ela, diz para ela, olha, tu levanta todos os dias e lava a louça todos os dias, vamos combinar isso? Ou tu levanta e abre a janela e começa a olhar, ou vai ali e fala com a vizinha, não sei, daí tu tem que conversar com ela, identificar alguma coisa pequena que ela possa fazer e que vá, de alguma maneira, mudar a resposta física, né? Porque uma das coisas que tira a depressão é a atividade física. Por quê? Porque o corpo produz neurotransmissores que vão tirar a depressão. Então, uma das coisas mais importantes é botar a pessoa em movimento, tá? De uma maneira ou de outra, tá? E junto, então, explicar a alimentação, por que é importante, o que vai acontecer com o cérebro dela se ela mudar a alimentação, e é muito mais, vamos dizer assim, do convencimento e da tua segurança que tu vai passar para ela, que ela vai ficar bem, e especialmente, então, motivação. O que a motiva para ela sair do fundo do poço? Tá? Que ela está lá presa lá dentro. Então, tu tem que encontrar a motivação. A partir de tu encontrar a motivação, as coisas vão fluir, né? E daí tem que ser uma coisinha passo a passo, tá bem? Certo, muito obrigado. Aí, que aula que a doutora Jussara deu para nós também, acrescentou muito. A doutora Jussara, como eu falei lá no início, ela é especialista em nutrologia, além de ser Master Practitioner em PNL e, enfim, várias outras formações na área aí, especializações. A gente já fez alguns encontros onde a doutora Jussara falou justamente sobre alimentação e emagrecimento, e eu quero convidar ela para um próximo encontro e a gente falar sobre emagrecimento de novo, que é um dos temas que são mais recorrentes na clínica também, né? Emagrecimento. E aí ela dá uma aula mesmo para nós aí sobre isso, que eu tenho certeza que vai enriquecer muito para quem ainda não teve a oportunidade de assistir das outras vezes que ela falou.
vai ser muito rico. Mas veja só que pode falar, Marcos. Eu tenho mais uma pergunta para a Jussara. Pode fazer. Ô, Jussara, o Marcelo ele chegou a falar em relação a... Ele comentou assim, a pessoa chega para você, por exemplo, com depressão, mas ela está medicada e tudo, e ele falou muito na importância de você entender também a questão do período, o tempo, né, que ela se encontra, não só na situação como já diagnosticada como depressão, mas também a questão da própria medicação em si, correto? Então, assim, como se dá, porque assim, a terapia, nas psicoterapias, né, a diferença para a terapia convencional é justamente a questão de tempo, né, de você ser mais, assim, cirúrgico, correto? Então, como se dá esse... Porque, assim, só o médico pode tirar, se a pessoa está medicada, só o médico ele pode tirar a questão do medicamento. E como se dá essa parceria ou essa coisa, tipo, agora é o momento, vamos, tipo, interromper o trabalho com a hipnose se tem alguma coisa, né, sentido tempo, isso varia um pouco muito de pessoa a pessoa. Essa é a minha curiosidade mesmo em relação a isso, porque é o médico que vai fazer justamente esse controle da medicação. Não, agora eu vou tirar, não vou tirar. E o terapeuta, como ele fica nessa história? Porque ele vende de repente, um pacote de terapias ali, né? E você Uma das está buscando entregar o resultado, né? Aí eu queria saber esse jogo, Tá entendeu? bem. Então, uma das coisas, assim, eu sou médica e sou nutróloga, e eu recebo pacientes que vêm medicados de psiquiatra, tá? Eles vêm com prescrição psiquiátrica, ele tem um acompanhamento com médico especialista na área. Eu não mexo na medicação do paciente, tá bom? Mesmo eu entendendo, compreendendo, sabendo como usar, eu não mexo. Então, quando há necessidade que eu acho que poderia ser trocada a medicação que vem interferindo na saúde do paciente, vem interferindo no comportamento alimentar, que tem medicamentos que engordam, tá? Então, favorece o ganho do peso. E muitos psiquiatras, eles não têm essa visão, né, de que muitos dos medicamentos vão favorecer o ganho de peso. Então, ou seja, vai trazer prejuízo, melhora por um lado da vida da pessoa e traz prejuízo pelo outro lado, tá? Então, às vezes, o psiquiatra não está ligado nesse fator. O importante é que o paciente tenha um comportamento bom e viva, vou dizer, dentro da sociedade de uma maneira mais adequada, né? Mas a gente não pode mexer no tratamento. Então, ou seja, o terapeuta, ele não deve mexer com a medicação do paciente. Então, quando a pessoa começa a melhorar, tu vai dizer para ele, olha, não sei o nome da pessoa fulano, tu podes ir lá conversar com o teu psiquiatra para ver se tu consegue reduzir a medicação, e muitas vezes o que acontece é o próprio paciente dizer, eu estou bem, eu quero parar de tomar um remédio, entendeu? Isso acontece bastante, do paciente passar a se sentir tão bem que ele mesmo se dá alta da medicação, entendeu? Mas a gente não deve mexer. Eu acho que assim, uma das coisas é respeitar o receituário do médico, porque às vezes tem muitas coisas que a gente muitas vezes não enxerga o todo, né? Que não é, por exemplo, não é a minha especialidade médica, né? Não sou psiquiatra, entendo bastante, atendo muitos pacientes que usam medicamentos, mas eu não interfiro no receituário dele. Eu posso até escrevo lá, olha, e leva para o teu psiquiatra a possibilidade de reduzir tal medicamento ou de acrescentar esse medicamento para melhorar a resposta tanto do ganho de peso quanto da redução de peso, mas a gente faz uma parceria, entendeu, Marcos? Não é uma coisa que se deva mexer.
porque é uma, às vezes são coisas muito tênues. Se tu mexe uma medicação, tu pode fazer com que o paciente entre numa crise, entendeu? E o objetivo nosso não é esse, é acrescentar ao tratamento uma melhora desse paciente até que ele consiga andar pelas próprias pernas sem uso ou com uma quantidade bem menor de medicamentos. Eu acho que essa é a função do terapeuta, né? Então, acrescentar ao trabalho médico uma melhora da saúde do paciente e não tentar interferir, né, de maneira nenhuma, interferir na medicação, ok? Entendi. Então, a melhor, então a minha dúvida hoje era justamente essa. O melhor caminho mesmo, independente do tempo da questão da terapia, ao perceber a questão de uma evolução, é orientar assim, o paciente que é paciente desse psiquiatra, que faça uma nova consulta e que o psiquiatra mesmo faça essa avaliação. É porque, assim, como são duas áreas totalmente diferentes, teve até acho que foi a aula passada, o Vitor, que está falando sobre normalização. Você dá nome às coisas. Nominalização, isso. Isso, exatamente. E tem muita gente que fala assim, não, bom, esse cara aqui é o terapeuta, esse cara aqui é o médico, ele dá o peso maior para a palavra do médico do que para o terapeuta em si. Então, independente disso, a melhor orientação é justamente falar assim, olha, acho que agora você já pode procurar o seu psiquiatra, ele vai fazer uma nova avaliação, de repente ele vai avaliar e fazer essa redução da medicação, então. Eu acho que a gente tem que trabalhar, Marcos, como equipe, entendeu? Tu tá trabalhando como uma terapia complementar ao que já existe dentro da área médica, tá bom? Então, tu vai trabalhar como complemento. E daí tu pode sugerir, olha, tu tá te sentindo bem, tu tá legal, então volta lá no teu psiquiatra, vê a possibilidade de redução da medicação, retirada da medicação, e daí isso é o melhor, tá? Então, falar com ele para que ele converse com o psiquiatra e não retirar a medicação de maneira que primeiro que não foi, vamos dizer, não foi tu que prescreveu, então eu acho que daí é uma questão de ética, de respeito e também de consideração sobre o conhecimento que esse médico tem sobre a patologia que está sendo tratada, tu entende? Porque, vamos dizer assim, ele pode ter um distúrbio neurológico lá que precisa, que se equilibra só com um produto químico, tu entendeu? Ele pode ter um distúrbio psicológico, que tu pode trabalhar esse distúrbio psicológico, mas ele pode ter um distúrbio neurológico e que precisa usar medicamento. Então, uma coisa não precisa excluir a outra, tu entendeu? Mas eu acho que, assim, eticamente, a melhor caminho é sempre dizer, olha, volta lá no teu psiquiatra, tu estás muito bem, conversa com ele sobre a possibilidade de mudança do tratamento ou redução da medicação. Esse, eu acredito que é o melhor caminho a ser construído até para que, vamos dizer assim, haja um entendimento e não uma contrariedade entre os especialistas, entendeu? Vamos dizer assim, tu é terapeuta, tu está trabalhando com hipnose, tu está trabalhando com uma área que muitas vezes não é, vamos dizer assim, muito usada dentro da medicina, se usa hipnose dentro da medicina, mas não é uma coisa ampla, né? Como está acontecendo agora com os terapeutas, entendeu? Então, existe um crescimento muito grande dessa área de terapia, de hipnose, mas é uma coisa muito recente, sob o ponto de vista médico, isso. Tá? Então, é muito pouco reconhecido isso. Ou até mesmo de resultados de longo prazo com relação a esse tratamento. Então, a melhor forma que tem é respeitar. Então, ele respeita a tua área e tu respeita a área dele, entendeu? Então, cada um na sua seara e o objetivo é que o paciente fique bem. Né? Esse é o objetivo maior, e é que ele melhore.
Então, acho que realmente, independente do tempo, se é pouco tempo, se é muito tempo que ele está em tratamento, é pedir para que ele retorne lá no psiquiatra para ver a medicação, tá bem? Entendi. Não sei se É muito importante. Entendi. Eu perguntei mais porque o terapeuta muitas vezes ele vende um resultado também, né? E tem Na esse verdade, Marcos, aí é que jogo. está o ponto. O terapeuta ele não pode vender o resultado. Aí, Não, quando eu falo resultado, mas eu falo um resultado independente de tempo. Ele fala assim, quando eu mas falo aí é resultado, que tá. É que o que seguinte, acontece, Marcos? A gente não pode garantir o resultado para o cliente. A gente, sabe por quê? Porque a gente não tem como garantir. Tu entende? Então aí tem um detalhe que a gente tem que ter cuidado. A gente tem que é o que a gente diz sempre, né? A gente tem que passar total confiança para o cliente, para ele ter a certeza que ele vai alcançar o resultado, mas sem que eu garanta o resultado, porque nem o médico não garante. Quando eu vou no médico e o médico vai fazer qualquer processo comigo, tratamento ou até uma cirurgia, ele não garante, ó, tu vai ficar bom, né? Ou pelo sim, menos eu promete. entendi. Mas o que eu tenho me expressado mal, então, quando eu digo resultado, eu falo no sentido assim que de você vender a possibilidade ali, mas em que ele é o maior responsável pelo resultado que vai acontecer. É nesse sentido que eu quis dizer, Sim. entendeu? Então, com base nesse prisma, foi que eu pensei, poxa, são duas áreas distintas, como você vai dar esse jogo entre, tipo assim, em que momento eu devo atuar, Assim, ó, Marcos, orientar o o fulano que que procurar ao o longo dos médico, anos, né? olha Quando só, entrou, o tem que ao que longo fazer dos para mim anos, essa história, entendeu? Você tem que, por exemplo, isso entra, toda a patologia que ela falou, tem gente que tem a parte de espiritualidade, tem gente que tem a parte de energia, tem gente que tem, sabe, hoje, por exemplo, a psicologia, hoje ela está aceitando, e mesmo na medicina já existe códigos que aceitam a paranormalidade que também não se aceitava. Então, filho, a gente não pode garantir nada. O que a gente pode é acompanhar a pessoa com o conhecimento que a gente tem. Entendeu? Por isso que você tem que agregar o maior número de conhecimento possível em todos os aspectos, para que você possa. Mesma coisa, por exemplo, tem a doutora, ela é nutróloga, entende? Então você encaminha. Você tem outro, você encaminha, você tem outro. Isso é um conjunto, filho, entendeu? De atendimento. Nós não somos expert simplesmente porque somos hipnólogos, né? E terapeutas. Nós temos um percentual pequenininho de conhecimento para atender uma pessoa. Uma pessoa, cara, se você pegar um projeto genoma, você surta, entendeu? Você vai para frente, para trás, você surta. São 160 volumes, entendeu? Para você entender o ser humano. Sabe de quantas páginas? Entendeu? De 80 páginas. Sabe a letra 8, frente e verso. O cara que escreveu isso aí tá aí, ó, é o que todo mundo está seguindo, entendeu? Que é essa equipe do Epigenética. Entende isso, filho? Nós somos muita coisa. Você viu a aula que essa senhora nos deu aí agora? Entende? Se você entra na medicina chinesa, você surta 3 vezes mais. Entende? Quer dizer, nós temos, assim, uma gama de conhecimento que nós temos que galgar ainda, meu filho. Ave Maria. Bom, eu me acho uma meleca, entendeu? Sabe, nesse mundão de Deus aí. Então, pelo menos eu, entendeu, Marcos? Eu estou falando de mim agora nisso aí. E então, o que nós temos? Que nos instruir o máximo possível, entendeu? Para que a gente possa dar a mão para alguém e caminhar com essa pessoa. Você vai caminhar com ela, como um terapeuta, entende? E olha, tem hora, meu filho, você reza, porque
nem com reza brava dá certo. Eu não sei, entendeu? Muitos podem dizer isso diferente. Eu estou jogando limpo. E eu trabalho nessa área aí, entendeu? E é sério, cara. Mas é bacana, entendeu? Porque o ser humano é lindo demais da conta. Sabe, na hora que você acha uma entranha daqui, tem outra entranha ali, aí você viu, pô, aí tem um fígado, aí tem não sei o quê, aí solta não sei o quê. E hoje é a época de Deus, né? Eu chamo essa época de Jesus, porque conhecimentos, quem não quiser ter, não tem, entendeu? Porque tem a rodo, né? Tem tudo do jeito que você quiser. Então, você pode se informar quando você tem um cliente, se ele tem, é o que ela falou, se tem alguma coisa, você entra em 1000 caminhos, você pode se informar, né, para você poder realmente atender uma pessoa, porque cada pessoa é uma pessoa, cada um sente um sentimento, cada um tem um momento, cada um vê, né? Igual aquele negócio da barata, entendeu? Um vê o negócio foi um baratão, entendeu? Então, cada um tem a sua loucura, né? Não tem jeito. Entendi. Sabe? O que a gente pode fazer é amenizar. É que, assim, eu nunca peguei com ainda Marcos, com a questão da depressão, assim, mas, ó, assim, foi só uma curiosidade mesmo. isso. O que acontece, olha só, é relativo à tua pergunta, tá? Antes disso, tu vê que tudo que a gente falou, tudo que o Marcelo falou, que a doutora Jussara falou, o que a Neiva falou, tudo converge no mesmo sentido, né? Mas levando para o ponto do que tu trouxe, tá? Eu já atendo há vários anos, e o que a gente mais percebe, o que eu mais percebo pela minha experiência em casos em que tem medicamento envolvido? É assim, a pessoa vem, a gente começa um trabalho, e aí ela começa a se sentir bem e ela quer se dar alta. Ela diz, eu não vou mais dar um remédio. Ok? Ela quer se dar alta, às vezes ela se dá alta. Então, o que nós, como terapeutas, temos que ter o cuidado de alertar o cliente e orientar o cliente para que tudo que for relativo à medicina ou a outros processos que ele está fazendo é com aquele profissional. Seja um nutrólogo, seja um psiquiatra, é muito importante que ele vá, que ele seja analisado de verdade, e aí o médico decida. Inclusive eu, por exemplo, eu não sugiro que o cliente retire o medicamento. Olha, talvez, não sei o que, não. Vai no teu médico, tu tá te sentindo bem? Porque sempre é ele que traz. Sempre é ele que diz, olha, eu tô me sentindo bem e eu quero diminuir ou eu quero parar com o medicamento. Aí eu oriento que ele vá no médico e o médico faça uma análise. O que eu vejo muito dentro do instituto são alunos que já passaram por um processo de depressão e que se autotrataram, né? Pararam, por exemplo, era uma pessoa que usava medicamento, aí ou por algum processo terapêutico, ou porque fizeram um curso, ou porque acharam que não precisavam mais, pararam de tomar um medicamento. Aí eles começam a fazer atendimentos terapêuticos e acham que o cliente deles também pode fazer isso. E aí que a gente faz as cagadas, porque aí eu sugiro para o meu cliente parar de tomar medicamento que ele não precisa mais, ele tem um surto psicótico, mata alguém ou se mata, e aí a culpa é de quem? Então, eu sempre alerto assim, ó, dentro dos cursos, tira o teu da reta, não coloca o teu na reta. Não dá um passo maior que a perna, não faz aquilo que tu não está gabaritado para fazer. E é bem importante também nesse sentido, e aí entra num outro ponto que é bem interessante, porque quando a gente vê, principalmente na minha área, que é a PNL parece algo mágico, incrível, fantástico. Se tu vê o Richard Bandler falando e tratando pessoas, tu acha que aquilo é mágico e que é muito simples de tratar, porque ele, quando ele traz uma linguagem simples. Eu trato uma depressão com submodalidades, faço isso, aquilo, aquele outro e pronto. Por exemplo, eu estava lendo sobre o Milton Erickson, e aí tem um relato de uma senhora que ele tratava, que há vários anos tinha depressão, e ele
para quebrar o padrão, que é aquilo que a doutora Jussara falou, a gente precisa quebrar o padrão e precisa partir para ação. Então, ele sugeriu que a cliente começasse a dar as flores que ela cultivava, que ela desse essas flores, que ela ofertasse para as pessoas quando tivesse um casamento, uma formatura, um aniversário, um batizado, dentro da comunidade dela. Ela começou a fazer isso e ela se livrou da depressão. Ok? Então, assim, tu vendo isso, parece que é algo muito simples. Mas não é, tem todo um processo por trás que, obviamente, não vai ser trazido ali. E quando a gente começa a aprender hipnose, PNL e outras técnicas, a gente acha que a gente precisa fazer algo mágico dessa forma. E aí a gente quer abraçar tudo. E não, eu preciso, na verdade, terceirizar o máximo que eu puder. Indicar para o nutrólogo, indicar para o nutricionista, para um preparador físico, quando é questão de emagrecimento, um psiquiatra ter um acompanhamento com um psicólogo, se eu não sou psicólogo, e eu faço a minha parte, que é a terapia. É uma terapia complementar, e é isso que muitos alunos de hipnose, de PNL, e até profissionais não veem. É uma terapia complementar. Pode ser que seja o único processo terapêutico que eu esteja fazendo com aquele cliente, porque ele não tem dinheiro para fazer outra coisa, mas sempre que ele tem possibilidade, e muitas vezes ele vai precisar mesmo de qualquer forma, eu preciso passar isso, eu preciso indicar para o profissional especializado naquela área e eu fazer e utilizar aquilo que eu tenho de expertise, aquilo no que eu sou especialista. Com certeza. Aí, com toda certeza, eu vou ter resultados incríveis e não vou ferrar com a vida da pessoa e nem com a minha. Claro que tem um pouquinho de ego aqui, porque eu quero resolver o problema do cliente. E aí, se ele vai num outro profissional, talvez ele acredite que seja o outro profissional que resolveu. Mas é um ego. E a gente, como terapeuta, a gente também tem que lidar com o ego. Né? Então, a gente tem que ter todos esses cuidados. A gente precisa ter todos esses cuidados quando a gente está trabalhando com isso. O problema do cliente é o clínico. Né? Quem resolve o problema do cliente é o cliente. É ele, perfeito. Tá? Bota isso na tua cabeça que mata essa charada. Eu já Assim, tenho pessoas. Estou te falando isso. Então tá, eu vou entrar em coisas assim. Bom, posso entrar, Vitor? Tá. É o seguinte. Eu sou uma pessoa que eu já fiz bariátrica, já que você quer falar negócio de regime. Eu já fiz bariátrica, eu sou gorda, acho que eu nasci gorda, entendeu? Minha família toda é gorda, nós amamos comer. A minha formação gordura era sinônimo de saúde. Ser gordo era sinônimo de saúde. Eu tenho 65 anos, então é totalmente diferente o conceito, cultura e tudo mais, tá? Muito bem. Hoje não é sinônimo de saúde, não é nada, e você vem nessa peleja. Eu faço regime, sei lá há quanto tempo. Eu fiz tudo quanto é regime que você possa imaginar. Céu, lua, terra, Marte, maçã, o que você quiser foi feito, entendeu? Fiz bariátrica, né? Emagreci e engordei tudo de novo. Porque eu achei que eu tinha feito bariátrica, pronto, acabou, engordei tudo de novo, não junto porcaria nenhuma. Muito bem. Bom, pelo menos não virei alcoólatra, porque tinha um problema sério isso aí, entendeu? Tá, aí vim tocando a minha vida. Eu comecei a fazer várias terapias em cima disso, tive muitos profissionais que tentaram me emagrecer daqui para frente, principalmente no nosso segmento, tá? Todo curso que eu ia, todo mundo me pegava como vítima, eu também me colocava, mas vamos ver se vai. Nada. E vai daqui, vai dali, nada, entendeu? Bom, então vai ser eu mesmo. Então, eu comecei a fazer um trabalho pessoal comigo. Eu já venho um tempo fazendo, entendeu? Uma auto-hipnose, né? E venho. Mas aí, trabalhando o quê? O meu mental, trabalhando a minha, direcionando o meu pensamento. Porque uma das coisas que é aquele negócio, né? 95% não é você que pensa, entendeu? Você já está no automático. E aí você começa fazendo auto-hipnose e você começa a controlar o teu pensamento. E aí você começa a se domar. Entendeu? Você sobe em cima do teu touro
você mesmo e você começa a colocar a vida. Eu falei, não vou fazer regime de xonga nenhuma, vou fazer o que eu acho que tem que ser feito, porque eu já fiz regime de tudo quanto é jeito, entendeu? Te juro de coração. E comecei a fazer. Resultado. Hoje, quem você já deve me conhecido em curso, tal, você vai me ver um pouquinho mais magro, entendeu? Por volta de aí uns 16 quilos, tá? E eu estou chegando isso com maior naturalidade, com maior tranquilidade. Então, eu achei meu caminho. De que forma? Me domando, fazendo auto-hipnose. É isso aí, entendeu? Eu mesmo. Vai devagarzinho, entende? E tá dando certo. E isso que é o mais engraçado. Essas coisas que eu começo a fazer comigo, eu começo a falar, e as pessoas começam a me ver. E aí eu já estou com o cliente treinando o cliente agora. Isso é legal, porque você vai passando o que está de bom para você, você vai passando para o outro, entende? Eu estudo medicina, eu faço faculdade de medicina tradicional chinesa. Então, quer dizer, eu não paro de estudar, meu filho. Mas eu estou achando meus caminhos, lá vou eu. Vou com o Vitor, aí pego no pé do Vitor e vou embora. Entendeu? Aí vou eu. Entende? E assim você tem que ir, vai embora. Uma hora você. Esse é um ponto bem legal que a gente falou, ó, que ilustra bem tudo isso. A questão do emagrecimento. Olha só, a pessoa vai num nutrólogo e não funciona. A pessoa vai num nutricionista e não funciona. Vai no preparador físico, não funciona. Faz regime disso, daquilo, daquele outro, não funciona. Vai no hipnoterapeuta e não funciona. Por quê? Porque muitas vezes, ou num geral, é um conjunto de coisas que precisa ser tratado e cada ser humano é de um jeito. Cada ser humano é de um jeito. Então, o que eu faço para às vezes não vai funcionar. Que acontece muito. Aí o cliente vem para emagrecer e eu, como terapeuta, tipo, agora eu faço hipnose, faço balão intragástrico, a pessoa para de comer. Cara, se ela faz uma cirurgia real e não adianta, a hipnótica que vai adiantar, aí a pessoa pensa, mas é emocional, tem que tratar o emocional. Em geral, é claro que eu preciso trabalhar. Às vezes é emocional, às vezes é trauma, às vezes é questão de... Tem muita crença envolvida, identidade, tem um monte de coisa. Mas tem um monte de coisa e não é só isso. Mas a pessoa, eu vou metamodelar ela que vou resolver o problema dela. Eu posso fazer uma parte aqui, mas tem mais um conjunto de coisas. E sempre, como a Neiva disse, sempre vai ser ela que vai... depende, na verdade, totalmente dela, né? Mas é um conjunto de coisas. Esse é um excelente exemplo de que um trabalho bem feito em conjunto... Porque aí, por exemplo, a pessoa vai no nutrólogo ou vai no endócrino e aí o endócrino passa a medicação, passa um tratamento e tal. Beleza, aí a pessoa começa a fazer o processo e não consegue. Por quê? Porque daqui a pouco tem alguma coisa emocional ali, a questão de trauma, de crenças e tudo mais. Aí, se ela procura o terapeuta, a gente vai trabalhar essa parte. Mas agora ela não faz exercício físico, ela não faz isso, não faz... Aí precisa ter um outro acompanhamento. Se tem um conjunto de pessoas, tem um time trabalhando junto, cara, vai ser muito mais fácil de resolver. Vai ser muito mais fácil. Uma coisa só pode resolver, mas vai ser muito mais trabalhoso para a pessoa e vai depender muito, muito, muito mais ainda do esforço dela. Porque é aquilo que a gente sempre diz. A pessoa não muda nada com hipnose ou com qualquer outra coisa que ela não mudaria sozinha. A Neiva está trazendo esse exemplo agora para nós. Ela está mudando, ela tentou várias outras coisas, agora ela mudando por ela. A pessoa muda sozinha, a pessoa para de fumar sozinha, a pessoa para de beber sozinha, para de usar drogas sozinha. Com o acompanhamento é muito mais fácil. E é isso que a gente faz. A gente ajuda. Fumei 2 maços e meio de cigarro e parei. A ressaca foi tão grande no outro dia que eu nunca mais... Aí eu falei, vontade eu tenho. De vez em quando passa um fumando, você fuma junto, mas você fala não. Porque se eu pegar um cigarro, eu volto a fumar. Porque é gostoso, entendeu? Se fosse ruim, a gente não fazia. Se não tinha, a gente não ganhasse nada, a gente não fazia. Mas eu também acho que a gente deve se ater, na verdade, àquilo que a gente sabe fazer e assim,
cada um no seu quadradinho. Tanto é que antes de eu me envolver com a hipnose, eu trabalhava só como coach de emagrecimento, e muitas vezes a pessoa chegava e disse, eu quero emagrecer, e nesse emagrecer, eu falo, bom, beleza, não importa o que você vai fazer, é importante atividade física, então você pode colocar academia, caminhar na rua, andar de bicicleta, fica a seu critério. Você vai ter que ir para o saudável, né? Porque é o saudável que vai te trazer. E você vai ter que cuidar, e você vai ter que cuidar melhor do seu emocional, dormir melhor. Porque eu falo assim, ó, essas 3 coisinhas que vão te levar até o resultado. Se você não trabalhar essas coisinhas, eu falo, sinto muito, assim, milagres não é comigo, é só com o divino lá. Então, assim, eu me atenho ali acompanhar naquilo que eu posso. Então, assim, mas assim, em relação à hipnose, isso é uma coisa que ajuda, com toda certeza. Mas como eu nunca tratei ninguém com depressão, eu sempre assim, poxa, e se a pessoa vem com um medicamento, em que momento eu devo abordar ela e falar ou não falar? Como é que fica esse jogo? Então, era uma coisa que eu tinha assim, e a Jussara conseguiu esclarecer bastante. E assim, para a gente também não queimar, para a gente não se queimar também, né, Vitor? Né? Tipo, não entrar em áreas que não são nossas. Pode falar, Neiva. O primeiro contato que você tiver com o teu cliente, filho, você vai conversando e é fundamental que você saiba, né, se ela está tomando medicação e qual medicação que ela está tomando. Se você não entender, anota, depois você procura que raio que é aquele trem que ele está tomando. Entendeu? Para você entender que doideira com quem você está tratando. Entendeu? É mais ou menos isso. Perfeito. Entendeu? Vai se informar. Porque eu lembro, tem uma coisa que o Marcelo fala. Tem uma coisa que o Marcelo fala e que tem que cuidar um pouco, principalmente quem está iniciando na área terapêutica, que é a questão da anamnese. A anamnese, aquela folhinha, para o processo terapêutico em si, ela não serve muito. Não. Mas ela é bem importante para te ter esses detalhes, sabe? Porque tu não vai guardar isso tudo na cabeça. Então, medicamento que ela usa, até para te estudar, como a Neiva falou, para te entender um pouquinho de o que esse medicamento faz. Porque o outro profissional já diagnosticou, se é errado ou não, não interessa, ele tem a competência dele. Você julgando um outro profissional, é como disse a doutora, é uma questão de ética, entende? E você vai entender o que o outro tem, né? Se você me pegar, eu tive a carótina cavernosa estourada. Então, quer dizer, você tem que entender que eu tomo medicação. Por exemplo, eu tomo medicações que engordam, como ela disse, entende? E eu tenho que lutar contra isso. Né? Ainda tem mais essa, entende? Então, quer dizer, lá vai você na brincadeira. Quanto mais informações a gente tiver sobre o cliente, melhor. Então, aquela fichinha... tem, por exemplo, o Marcelo, ele atende 5, 6, 7... O Marcelo, ele atende 5, 6, 7 pessoas por dia. Isso já é habitual para ele extrair essas informações do cliente. Ele faz isso, inclusive, de forma bem inconsciente. Para quem está começando, a ficha de anamnese é bem interessante para te pegar essas informações. Você vai escrevendo, é legal. Eu, pelo menos, eu escrevo muito. Eu sou eu imprimo e-mail, para você ter uma ideia. É bem importante ter essas informações. Aqui, ó. Eu sou da era do papel. Né? Então, se eu estou conversando com alguém, igual, por exemplo, ela escreveu vitamina, né? Eu peguei, legal, ela deu uma dica legal de vitamina, tá? Vou ver com o que é que isso aí funciona, né? Entende? É bacana, poxa, entendeu? É uma profissional que fala. E
e anota. Entende? Eu estou tomando não sei o quê, vai, anota. O que você faz? Como é que é o teu dia, tal? Quer dizer, você vai bater um bate-papo com a pessoa, né? Você só não vai ter uma cerveja, não vai ter um uísque, não vai ter um bom vinho, né? Queijo nem pensar, porque diz que queijo é uma desgreta. Olha aí. Eu detestei de saber disso. Se não vai ter essas coisas no teu consultório, eu não vou me consultar contigo. Não vai poder ter isso, você vai ter água. No máximo um café, às vezes nem pode também, porque deve ter tanto Entendeu? E aí você vai, ó, canetão. É muito importante ter essas informações, extrair essas informações. Quem consegue fazer isso ao natural, perfeito. Se não, e principalmente no começo, segue um roteirinho. Porque aí tu extrai todas as informações, depois tu vai estudar. Daqui a pouco a pessoa vai te falar de alguma coisa, de medicamento, de problema físico que ela tem, de problema psicológico, coisa que tu nunca ouviu falar. E aí tu te perde. Então, se tu tem aquilo anotado, porque o que acontece? Tu vai estudar o teu cliente para criar o processo terapêutico. Essas informações, elas vão te ajudar a estruturar tudo isso. Vão te ajudar, sim. Então, a gente não pode levar ao extremo, muitas vezes, aquilo que a gente ouve dentro de um curso, dentro até de uma live ou de um bate-papo aqui. Porque, às vezes, a gente fala um ponto, né? Um ponto, mas tem muito mais do que aquilo. A gente tem que cuidar um pouco. Porque, por exemplo, como é que você vai lembrar a segunda sessão, né, de tudo que um cara falou? É muita coisa. Bom, pelo menos comigo né? Para mim também. Eu tenho uma dificuldade de fala, né? Você já percebeu. Eu tenho que beijar a boca. Então, eu converso muito com o meu cliente. Meu cliente conversa muito comigo. Entende? Isso é legal. Essa bate-bola é gostoso. E aí você vai canetando. Você tem que estar atento ali, ó. Pai, ficar... Porque, às vezes, numa palavrinha, ele te fala o que ele tem. Exatamente. É um detalhe. O anotar é extremamente importante. Eu gosto muito de anotar, de pegar tudo isso, de seguir tudo isso, porque eu estou extraindo informações do cliente. E nem sempre eu vou guardar na minha memória todas essas informações. E daqui a pouco eu misturo, porque se eu atendo várias pessoas no dia, daqui a pouco eu estou misturando os casos. O cara veio para depressão, eu estou tratando ele para emagrecimento. Não, estou exagerando, mas a gente confunde. Então, é importante a gente extrair essas informações, anotar. A ficha de anamnese é legal para a gente se basear, questão de medicamentos, problemas físicos, família, até para o rapport. O cliente me fala assim, eu tenho 3 filhos. Eu anoto, 3 filhos. Porque na próxima sessão, eu vou falar sobre isso. Ou, antes, quando eu atendia bastante pessoas, que agora eu atendo bem menos, mas antes, quando eu atendia todos os dias, eu enviava uma ficha de anamnese para o cliente preencher e me mandar. Quando ele chegava no consultório, eu sabia o nome, a idade, se ele tinha filho, se era casado, se era solteiro. Eu já criava rapport com mais facilidade. Se tinha bichinho de estimação, tem cachorrinho, eu já falava no cachorrinho, porque eu também tenho. Se tem gatinho, não sei o quê. Eu já tinha essas informações, me facilita o processo, porque eu não preciso perguntar para ele durante o processo terapêutico. Eu já tenho essas informações na ficha. Porque essas informações não são tão importantes, vai ser mais importante esse bate-papo que a Neiva está falando. Então, eu mandava, ainda mando de vez em quando essa fichinha, mas quando eu atendia direto, eu mandava sempre a ficha para a pessoa preencher e me enviar, porque aí eu já tinha todas as informações quando eu ia iniciar o processo. Elisa, fica à vontade, antes da gente encerrar, a gente vai encerrar em seguida. Ok, só que dizer que está incrível essa aula de hoje, e muitas saudades de você, da dona Neiva, né? Está incrível. E assim, colocando aí, eu não tenho nenhuma formação sobre farmacologia, que é uma das coisas que eu já sugeri de colocar dentro dos cursos. E assim, a minha conversa normal, eu sempre pergunto, sim, se usa algum tipo de medicamento. E tem uma outra coisa que eu pergunto, que faz um tanto de diferença, é se você já fez algum tratamento com terapia. Boa. Se você continua, porque tem gente que fala, não, eu faço barra de axis, eu faço teta healing, né? Aplico reiki, às vezes a pessoa aplica reiki. Essa semana mesmo, Vitor, foi muito engraçado, porque uma perguntou se
seu trabalho com o Reiki, porque ela ficou tão bem, tão bem, tão bem, e que eu trabalho com a técnica usava Reiki. Eu falei, não, o Reiki é que usa a minha técnica, né? E a outra veio me falando assim, né? Você tem uma mediunidade incrível. Me curei. É tipo assim, né? Eu lá, né? Porque fechou os olhinhos, né? Vai, eu mando ver, né? E aí, assim, ela falou assim, nossa, você tem uma mediunidade, você trabalha isso, porque eu gosto muito disso, né? E você tem uma mediunidade, e essa técnica é porque você usa mediunidade? Eu falei, não, a mediunidade que usa a minha técnica. Importa que é o seguinte, como você está se sentindo? Uau, melhorei 80%, tá joia. Então, assim, agradecer aí o teu relato, Neiva, que é sensacional mesmo. E assim, né? Tem um professor que é de física quântica, Hélio Couto, provavelmente você já ouviu falar o nome dele. E Já ele ouvi fala falar. magnética. Ele fala. solta. E do momento que você solta, você consegue tudo, né? Mas olha, eu quero ir aí no seu consultório, porque pelo jeito deve ser uma delícia ficar só conversando com você, né? Você conversa muito, vai ser uma delícia você conversar. Hoje eu pedi uma cliente, foi a coisa mais gostosa. Acabou a sessão, eu tinha uma outra cliente, mas depois ela não pôde vir. Então eu tive um vago, né? Aí ela falou, eu posso ficar mais um pouquinho? Eu falei, pode. Ela ficou 5 horas aqui, pô. Uau! E teve queijo, teve cafezinho? Como foi isso? Fale-me mais sobre isso. Então, eu já vou preparada para ficar o dia todo, né? Então, mas isso é muito importante. Vai ser um grande prazer. Vai sim, olha lá, e tudo que a gente pede acontece. Não, e assim, eu acredito nisso, com a maior tranquilidade, dou muito sem essa. E assim, eu anoto coisas que às vezes, assim, depois na hora lá que a gente está na hora do vamos ver, é que aí eu leio, eu vejo ali na minha fichinha, né? Mas eu não mando fichinha, não, é no TET lá mesmo, né? Mas eu acho E que a ideia perguntando. dele é genial, se você quer saber. Achei profissional. Eu vou, mas eu vou fazer a minha fichinha. Eu gostei desse negócio, eu nunca mandei, não. Mas eu falei, opa, legal. Entendeu? Por exemplo, você tem cachorro, é legal. Eu amo cachorro. Você tem, sabe, algumas coisas assim que é legal você perguntar para a pessoa, porque quando ela chega, independente, ela vai te ver como um profissional. Sim. Isso, entendeu? Na realidade, você já gera uma coisa que você precisa gerar, chamada autoridade. Isso mesmo. Entende? Você gerando autoridade, ela relaxa. E ela solta. Sabe? Ela se entrega. Entendeu? É impressionante. Não, eu preciso. Aí pronto. Aí você engata, minha filha. Primeiro e salta. E assim, olha, a gente eu sou da época de soltar embreagem. Agora nem tem mais embreagem. Estou falando. Eu atendi uma pessoa que ela chegou dizendo que ela é borderline. Então, assim, ali desde quando, como foi tudo aconteceu, e aí o medicamento, você já fez terapia, né? Eu quero dizer, na hora do vamos ver, ela já tinha falado sobre tudo da vida dela, né? Então, foi mais assim, rápido, isso né? Bacana, entendeu? Porque aí você realmente vai estar pegando na mão da pessoa e atravessando com ela o processo dela. Entende? Sim. Porque o que é que você tem que fazer? É isso. Essa é a sua missão. Essa é a sua condição. E o quê? Levantar essa pessoa, pô. Sim, certamente. Eu amei, Vitor. Parabéns pela live. A mais uns aos outros, você já ouviu falar alguma coisa desse tipo aí? Eu ouvi dizer. Já ouviu dizer, né? Segue isso aí, que isso aí dá certo. O encontro de hoje, com certeza, foi um dos melhores do encontro de hoje, porque assim, eu meio que direcionava na parte de emagrecimento, e outro dia eu estava pensando, poxa, do primeiro encontro que a gente teve falando sobre depressão, eu ficava buscando, cara, eu lembrava do curso híbrido que teve de clínica avançada, cara, eu lembrava do tripé do emagrecimento, mas eu falei, caramba, e aí depressão?
Aí eu fiquei aquele negócio. Aí eu falei, não, eu tenho que perguntar. Nunca tratei ninguém com depressão. Mas vamos lá, como é que dá esse jogo? Não, tem que ter jogo, né? Aí, e as informações que não só a doutora Jussara falou, Fantástico. mas você mesmo falou, meu, é fantástico. Agora Deus já deu uma elucidada, já. Tipo assim, como quando Olha, você começa praticamente o processo terapêutico, em dado momento você fala, olha, dá uma buscada no teu médico, seu psiquiatra que está cuidando de ti aí, e dá uma verificada. De repente ele vai avaliar aí e vai direcionar direitinho aí, e o resto é sucesso. Sim, e Você acreditar. sabe que tem um cientista, que é o Daniel Kahneman, né? Ele é fantástico, tem um livro dele. O Daniel Kahneman, ele falou o seguinte, que o maior problema da depressão hoje em dia, você sabe o que é? Máquina fotográfica. Aí todo mundo pulou para trás, né? Como? Instagram. Hoje você tá fantástica. Eu bato 500 mil fotos. Pois é, só que você não revela. Entendeu? Então, o álbum de fotografia, quando você é impresso, tá? O que acontece? Você senta com a pessoa e a pessoa ela começa a lembrar que aquela fulana, entendeu? Que a tia Cotinha vinha no aniversário dela quando ela era pequenininha, ela nem sabia que ela era amada, entendeu? Então, ela não sabe da história dela quando criança. E antigamente se tinha. Isso é engraçado, porque meu irmão, por exemplo, é a coisa mais doida. Meu irmão levou 7 dias para abrir o olho, cara. Entendeu? Não tinha isso. Ele estava economizando energia. Não, mas... O nosso cérebro já é preguiçoso mesmo. Não, ó, isso é coisa mais engraçada. Eu trato uma pessoa que mora na Holanda, tá? E eu peguei a mesma tese de Daniel Kahneman. O filho dela é um garoto de 6 anos. É um grande amigo meu. Ele tem 6 aninhos. Tá? E o menino, ele tinha alguns problemas. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, começa a bater foto e revela em papel. E coloca para ele, começa a ensiná-lo a ter álbuns de fotografia. Ele tinha perdido referências, porque ele tem as referências, mas é tudo... ele tem 1000, mas aí quando ele quer achar a 1000, ele não consegue achar, entendeu? E ele se perde nisso. Tá? Então, fazia parte do nosso tratamento, ela tinha que fazer o álbum de fotografia. Tá? E ela fez. Hoje o garoto, por exemplo, hoje, eu vou te falar de coração, hoje ele me ligou, ele tem 6 anos, entendeu? Ele conseguiu ter uma amiguinha na Holanda. Tá? Ele é brasileiro. E ele me mostrou a foto, eu coloco para vocês a foto, entende? Ele, com a amiguinha dele, ele fez a mãe para colocar um porta-retrato. Então, ele começou a entender que ele pode ter referências que ele não tinha. Não é que ele não tinha, era o tal do automático, entendeu? E com isso, agora, ele tem referência que ele pega. Entende? Isso é coisa mais engraçada, mas o Kahneman ele fez uma coisa com uma cliente que eu achei fabulosa. Ela tinha 32 anos, ela tinha depressão e ela não queria mais sair do quarto. Então, o que ele fez? Ele falou, então é o seguinte, você vai me fazer um álbum, né, um relato de 32 páginas. Todos os dias você vai me escrever como é que você está dentro do seu quarto com o relato seu. Então, ele começou a escrever. No primeiro dia, eu estou de pijama, eu não quero sair, eu não quero ver nada, eu não quero ver ninguém, não sei o que tal. Segundo dia, eu estou com o mesmo pijama, bababá, 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 não quero ver nada. Terceiro dia, eu estou de pijama. No quarto, ela ficou com vergonha, então ela trocou pijama, já fez um movimento. Entendeu? No quinto, ela já... o quarto estava meio bagunçado, ela já começou a arrumar, porque ela tinha que fazer o relato. Então, ele criou um movimento mental nela, entende? E aí ela começou a fotografar o quarto, entende? Olha a sacada do Daniel Kahneman, cara. Eu pirei. O cara tirou a menina, entendeu? Com
o quê? Com fotografia, cara. Entendeu? É muito legal. Sabe? Então, o que a gente tem que ter a partir de agora? Criatividade, meu filho. Conhecimento. Entendeu? É o conhecimento que vai te dar criatividade. Igual você, por exemplo, a parte... quer ver uma coisa legal? Né? Você, a parte de... Exemplo, eu quero e estou fazendo, como eu te falei, a parte de emagrecimento. Eu tinha aversão à academia. Eu fui para uma academia. Eu apaixonei pelo meu personal. Né? Eu não posso fazer nada muito intenso. Entende? Por exemplo, a minha esteira, a minha velocidade, você vai rachar de rir, é 20. Entendeu? Eu não posso, porque eu tenho um problema na minha cabeça. Tá? É ordem médica. Entende? O que aconteceu aqui que você falou que esse problema que você tem? Depois eu te explico. Estourou a minha carótida cavernosa. Ela explodiu. Você conheceu, você viu aquele filme O Rambo, né? Sabe aquela porrada? Daquele jeito. Entende? Estourou aqui e saiu pelo meu olho. Tanto que, eu não sei se você... o dia que a gente estiver próximo, você vai perceber. Eu tenho deficiência visual. Tá? Eu sou vesga, né? E eu vejo, assim, tudo... Eu tenho... Como diz meu sobrinho, é legal, porque eu vejo em caleidoscópio. Cada um, né? Começa a me divertir. O meu óculos, ele é prismado, entendeu? Então, o óculos que ele tem que ter 35 centímetros para mim te ver legal, entendeu? Então, por isso que eu, às vezes, você me pega assim, tá? Então, isso tudo, então eu não posso fazer exercícios fortes, não posso... Aí, sabe o que eu fiz? Eu falei, sabe uma coisa? Aí não podia mais para academia. Eu falei, tá bom. E depois que eu me apaixonei, eu nunca me apaixonei, pô. Na hora que eu me apaixono para academia, eu fui cortado. Falei, tá bom. Sabe o que eu faço? Peguei meus cachorros, coloco Kishon, né? Que são movimentos bem lentos, entendeu? Japoneses, né? E é movimento, entendeu? Tipo Tai Chi? Né? Tipo Tai Chi? Tá? Tipo Tai Chi, Faço, mas o meu personal, ele me ensinou coisas tão leve, cara, que só eu levantar o pezinho assim, fazer assim, ó, sabe, a panturrilha já cria uma circulação. O cara é fantástico, eu sou apaixonada nele. Então, são coisas tão pequenas que mudam a tua vida, entende? Gera movimento, você gera... E aí, o que eu faço? Eu danço com os meus cachorros, 15 minutos por dia. É uma delícia. E a gente brinca, entende? E pronto, está tudo certo. É a melhor forma de ter resultado, né? Se divertindo. Eu brinco com meus cachorros. Entendeu? 15 minutos por dia. É um processo, é um movimento. Não importa se ele é rápido ou não. É um movimento. Você tem que ter movimento. É uma coisa que eu aprendi com a medicina tradicional chinesa. Linda. Tá certo. Entendeu? E aí você vai se arrumando. Foi o que eu te falei, cara. Eu entrei nessa história aqui tudo para me arrumar. Entendeu? Eu sou bem desarrumado. Então, eu vim me arrumando. Eu estou me arrumando. E vou continuar me arrumando aí com vocês por resto da vida. Olha, eu também tenho uns parafusos aqui para apertar também. Cara, eu não quero tomar nanotecnologia. Eu devo morrer aí com os 900 anos, se Deus quiser. Então, nós vamos durar muito tempo. Deixa o nome do livro, Neiva. O nome é verdade, o nome do livro. Eu pego para você. Depois eu mando para você. É fantástico. Tira uma foto, põe no grupo. O nome. Tá, eu vou tentar achar aqui. Depois você fala. Na outra sala. Tá? De boa. Essa aqui é uma sala que é mais minha mesmo. Então, ela é mais bem bagunçada, graças a Deus. Não, mas aqui é um outro... É porque eu estou montando um curso, então aqui é específico do curso. Então, eu já separei tudo. Eu não sou tão bagunçada como eu falo, eu brinco. Então, está separado para mim entrar... Entendeu? Mas aí tem uma outra sala que depois eu pego. Daniel Coleman já é um outro segmento. Mas eu pego para vocês, tá bom? Ô, Vitor, tá fechado seu áudio.
Você fechou seu áudio aí. Sem Vitor. som, Vitor. Eu vou mandar um. Como é que chama tua cachorro? Teu cachorro? Ah, que coisa mais gostosa, cara. Eu vou mandar um livro dele que eu tenho. Eu vou mandar lá no grupo, tá? Você tem Ô, Vitor, lembrei, só fazendo um refresh, eu lembrei de um negócio aí que você falou. Você disse que estava escrevendo um negócio legal sobre depressão também num blog, assim. Ah, eu ia postar para vocês lá no grupo, né? Sobre depressão. Tá, eu vou postar também o material sobre depressão. Pode deixar. Pessoal, olha só, são 21h54. Eu acho que está na hora, né? Não. Vamos encerrar por aqui. A gente volta na próxima quarta. Você até agora não falou. Ah, o nome dele é Joaquim. Hã? Ele é Joaquim. Joaquim? Dá um beijo pro Joaquim. A minha gata tá dormindo aqui também, é uma folgada. Esse aqui é o Joaquim. Ele sempre tem que vir. Se eu tiver com a câmera aberta aqui, pelo menos uma vez ele tem que vir para aparecer. O meu de vez em quando ele pula aqui. Assim. Vitor, eu não sei se a sua cachorrinha é assim, a minha gata assim, cara, eu ligo no notebook, ela pega assim, ela deita em cima do teclado do notebook, cara. É só parece que é mágica. Tipo, você abre, ela vem, deita e fica. É bichinha folgada pra caramba. O meu é bem agitado, ele fica um pouquinho e sai, vai correr. É muito agitado. Bom, pessoal, eu achei muito legal o encontro hoje, foi muito bacana. A gente teve muito da hora. A doutora Jussara, a Neiva contribuiu bastante também, foi muito legal. Gostei muito mesmo, espero que os próximos sejam tão bons quanto esse. Ok? Na semana que vem, eu tenho uma pessoa que trabalha com constelação sistêmica, que vai participar com a gente aqui para a gente falar um pouquinho sobre constelação. Eu quero entender um pouquinho mais, eu não tenho muito conhecimento sobre esse assunto. Aí, para quem tem interesse, quem conhece bastante ou quem não conhece nada e quiser vir, vem para a gente fazer um bate-papo aí, entender um pouquinho mais sobre a constelação, para que serve, como que funciona, como que a gente pode utilizar, enfim. A gente fazer um bate-papo bem legal também sobre isso. Boa. 21h59. Agora sim, encerramos. Pessoal, uma excelente noite para vocês. Foi maravilhoso o encontro hoje. Gostei muito. Espero que a gente possa se encontrar na próxima quarta aqui e fazer um bate-papo tão rico quanto esse. Muito bom, obrigada. Um grande abraço. Tá certo. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade, Vitor. Mais uma vez. Tchau, tchau. Oi, Maribel, linda, linda. Que linda. Beijo.